Foi um momento assim onde a gente tinha crescido já bastante, né? A gente já estava com alguns planos um pouco maiores assim, né? A gente já estava num escritório legal, tal, assim, já estava uma condição um pouco melhor, mas de fato ali estava faltando um pouco de gestão mesmo, né? Não pela minha presença em si, não, mas nesse momento ainda a Cacá estava comigo em São Paulo, né? Ela vinha mais, né? Mas ainda assim a gente morava lá. E a Cici também estava morando em São Paulo. Então aqui estava minha sogra e uma empresa crescendo e ainda sem digamos assim, ainda sem uma condição assim de, de ter um processo de gestão ali mais profissionalizado e tal. Então a gente já tinha o Marcos, que hoje é o nosso gerente administrativo e tal, mas ainda também conhecendo a gestão, ainda, né, aprendendo sobre o negócio. E aí, foi numa reunião, né, onde a gente teve essa conversa, né, na verdade foi um amigo que eu considero um amigo, sim, mas ele era o CEO, né, da Dental Kramer, que era nosso principal cliente na época, que numa conversa, numa reunião, ele falou pra gente, falou, Leandro, você já saiu do banco? Eu falei, pô, Paulo, ainda não. Aí ele falou, então tá na hora. E aí virou pros meninos e falou assim, ó, tá na hora, se acertem, né, vocês vão ver que o Leandro vai poder contribuir vai fazer essa empresa acontecer de uma forma, né, melhor. E aí a gente saiu dali, a gente já foi almoçar juntos ali, né? Eu falei, ó, eu acho que o Paulo tem razão, acho que tá na hora e tal. E aí, enfim, nos acertamos ali para como isso iria acontecer. No outro dia eu fui lá e falei com a minha chefe no banco, né? A Anne, né? Que eu já comentei aqui. E aí fui falar também com o meu diretor, né? Na época. E aí ele falou, Leandro, eu não vou te segurar, né? Vá e vá sabendo que você é grande, você tem que fazer um negócio grande para você caber dentro do negócio. Então foi uma baita mensagem. Eu ainda fiquei 5 meses no banco, né, no período de transição ali entre. E aí fiquei trabalhando lá e aqui, trabalhava 2 dias por semana lá, 3 aqui, 3 lá, 2 aqui, e assim foi. Fiquei 5 meses, isso foi começo de agosto, eu fui sair só no fim de novembro, assim, definitivo mesmo. E aí cheguei aqui em São João, né, cara, aí uma vida totalmente diferente, né, apesar de ser daqui, estar sempre aqui, mas lá em São Paulo a gente tinha uma vida muito agitada, né, com muitos compromissos, né, pouco tempo para si, né. E Agitada aí, é a palavra, né? e aí eu cheguei aqui, né, a empresa tinha 6 funcionários, né. E aí eu lembro que eu cheguei assim, não tinha muito mobiliário, sabe? Quase nada de mobiliário. Tinha 2 mesas, assim, sei lá, 2, 3 mesas. E aí chegavam os produtos, o pessoal distribuía no chão pra contar, assim. Então, o povo meio que trabalhava se arrastando, assim. E aí ele foi a primeira coisa que eu fiz. A gente falou, não vou mudar isso aqui, né? Aí compramos lá umas mesas e tal. Mas vira e mexe, foi um processo cultural ali difícil, porque virava e mexe, o povo gostava de espalhar coisa no chão pra contar. Então eu cheguei aqui e eu tomei bastante cuidado pra a cabeça ficar boa, assim. Porque eu tava saindo, sabe, de uma situação onde você trabalhava lá, até o local de trabalho, né? Você trabalha num baita de um prédio chique, na Faria Lima e tal, não sei o que, de repente você tá no Voltando pro escritório ali no interior, fundinho sim. e tal, não sei o que, meio que se vendo voltando pro interior e tal. E as pessoas também, né, tem um certo. A gente já tinha um certo tamanho, assim, de negócio na época, né? Mas a gente ouviu coisa do tipo assim, nossa, olha que loucura, o Leandro abrindo mão da carreira dele lá pra cuidar da lojinha de jaleco aqui. Nossa. Né, então, e de fato, assim, até hoje eu falo que eu ainda entendo que é isso mesmo, sabe? A gente tem que cuidar como se fosse uma lojinha de jaleco mesmo, que depende da gente, depende do nosso trabalho, depende da nossa Legal esse pensamento. dedicação, né? E a gente até brinca, né? Quando a gente vai sair, assim, fala, quem que vai ficar cuidando da lojinha, né? Porque tem que cuidar, é assim mesmo. Não acha que
eu tô lá todo dia, né? Até o pessoal... tem uma pergunta que algumas pessoas me fazem e eu adoro, acho super engraçado, né? A pessoa fala assim, lá na Cherry, né? Você vai estar aqui amanhã? Pô, tô aqui todo dia, entendeu? É muito raro eu não estar, né? E eu acho super... Eu me divirto com essa pergunta, né? Porque é quase assim, como se eu não estivesse nunca lá. Eu tô lá todo dia. Então tem que cuidar, cara. Tem que estar em cima, tem que... E nesse momento da vinda, era uma empresa realmente ali que precisava organizar tudo. Não tinha sistema para nada, não tinha... E eu sempre fui dessa opinião, sabe? Tem uma frase que eu uso muito aí, que, talvez ela é um pouco politicamente incorreta, né? Mas a desculpa do aleijado é a muleta, entendeu? Então, cara, você não tem sistema, então você não faz porque você não tem sistema. Você não faz porque você... Sei lá, você não tem a melhor foto, você não faz o banner da campanha porque você não tem uma modelo, você não... Sabe assim, você começa a se limitar em uma série de situações e aí você começa a arrumar desculpa pra tudo, cara. E eu nunca admiti isso, assim, a gente não admite ter desculpa pras coisas, entendeu? Então, podemos discutir dificuldade e tal, não sei o quê, mas desculpa de não fazer por alguma situação, eu sou muito chato com isso, assim, sabe? Eu não admito que não seja feito alguma coisa... em função de mas eu não tenho isso. Pô, dá um jeito, entendeu? Faz né? Se vira. E aí a gente começou ali muito desenvolver a lógica, né, do nosso trabalho. E até um pouco dessa situação também do financiamento, né? A gente vendeu muito produto em descoberto na vida, né? Que a gente... vender em descoberta quando a gente não tem o produto ainda. A gente tinha condição de produzir, mas não tinha o produto produzido. E aí a gente colocava lá o prazo de entrega, né? E agora a gente está mudando isso daí, mas até hoje tem uma parte que era assim. Da gente vender e aí sair, e aí produzir, né? Então isso dava um conforto de financeiro ali no começo, né? Porque a gente não ficava com o dinheiro parado em estoque, né? Então essa foi uma das chaves ali no começo para a gente conseguir ter um giro. Trabalhava meio no just in time, às vezes falhava um pouco, mas o interessante é que a gente não tinha estoque parado, entendeu? Então o fluxo de caixa ele não ficava preso no estoque, né? Então são algumas sacada, estratégia, né? Algumas estratégias que eu falo assim, ó, não tem receita de bolo, não é igual para todo mundo, mas tem algumas situações que você precisa cuidar, né? Então, pensar no fluxo de caixa, agir estrategicamente com relação àquilo que você tem é uma das chaves. Mas aí. Eu peguei um insight, por exemplo, que essa situação mesmo quando você teve aquela lá daquele evento que vocês participaram. Às vezes você poderia ficar quieto e buscar recurso num banco. Sim, sim. Às vezes você, né? E era uma questão de conversa, de negociação com o teu fornecedor que ele antecipou, pô, pô, são parceiros. Com o meu cliente, né? Com o cliente, isso, com o seu cliente. Eu falar em cliente, a Dental, como é que chama? Dental Kramer e a Dental Speed, né? As duas. Mas eles estavam debaixo desse mesmo CEO, que é o Paulo? O Paulo era CEO da Dental Kramer, né? Uhum. E depois a Dental Kramer também acabou sendo adquirida, né? São duas principais dentais no Brasil, né? Dental Kramer e a Dental Speed. E a gente chegou a trabalhar um pouquinho com a Dental Speed, mas eles estavam num processo de transição e tal, de grupo acionário e tal. Então ficou um pouquinho lenta. Teve um engasguinho ali, né? Nessa troca de gestão. E a gente começou a trabalhar com a Dental Kramer. E aí eu falo que o mundo girou pro lado certo, né, pra gente, porque o mesmo grupo que comprou a Dental Speed, né, que é a Henry comprou a Dental Kramer também, mas aí na época colocou o Paulo, né, que era nosso amigo, como CEO das duas. Sim. Então o mundo girou pro lado certo. E hoje a gente tem um relacionamento excelente. O evento também, quem te empurrou ali foi a Dental... Foi a Dental Kramer. Que tava o Paulo. Tava o Paulo. O que falou pra você sair do banco também foi o Paulo. Também foi o Paulo. Esse é o cara que é a chave. Na nossa vida. Ele deu uma empurrada boa. Foi, vamos.
Mas ele acreditava no potencial demais de vocês, por isso, ele viu ali. Às vezes faltou um pouquinho daquela coragem de tomar decisão. Oh, e aí, já saiu do banco? E ele fala isso, assim, né? Que a gente é muito grato a ele, né? Mas ele devolve essa gratidão a nós também, falando que a gente também foi muito importante para o desenvolvimento da Dental. Dúvida. Porque como praticamente só encontrava o produto nosso na Dental, então e era um objeto de desejo, então foi uma relação ali de simbiose. Então, mas nesse momento, assim, se não fosse eles pegar junto e acreditar na gente, porque eu falo, né, nessa época, a gente só tinha cara e coragem, entendeu? Tipo, a gente não tinha nada, cara. Se o cara batesse aqui, a gente não tinha um escritório pra mostrar, a gente não tinha uma peça no estoque. O cara ia olhar pra gente e falar assim... Não, ele fez investimento, porque você falou do logo grande, num stand, por exemplo, o Cobrand tem pesado. 15 metros para 160, né? Foi um trabalho. E no fim eles nem usaram os nossos 15 metros lá, eles deixaram pra... uma outra coisa. Não fazia sentido, sabe?